O planeta está repleto de encanto e enigmas, e graças aos avanços nos meios de transporte, é simples viajar para qualquer destino desejado e vivenciar a cultura local e suas atrações turísticas. No entanto, há diversas localidades que não recebem visitantes de braços abertos, seja por motivos de segurança pessoal ou daqueles ao redor. Neste vídeo, apresentaremos 5 lugares proibidos na Terra que desafiamos você a explorar, caso tenha a coragem necessária. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber diariamente mais conteúdos incríveis. Dito isso, vamos iniciar. Se as serpentes causam desconforto, então este é o derradeiro destino que você desejará evitar. A Ilha das Cobras, localizada no Brasil, é habitada por uma das serpentes mais perigosas do mundo. Situada a cerca de 20 quilômetros ao sul da costa de São Paulo, a Ilha Proibida de Adaque-Amanda Grande é estritamente proibida pelo governo brasileiro. Apesar disso, alguns indivíduos destemidos desafiam as restrições e arriscam pisar em suas margens traiçoeiras. À primeira vista, a ilha aparenta ser similar a qualquer outra naquela região, com seus 4,6 quilômetros de extensão. A área de 1 milhão de pés quadrados é o único lugar conhecido onde se encontram os Botropes solares, também conhecidos como Golden Lancead Viper. Esta ilha abriga uma quantidade significativa dessas cobras, estima-se que haja até 4.000 delas perambulando em busca de alimento. Essas serpentes podem chegar a impressionantes 46 polegadas de comprimento e são reconhecidas por suas cabeças pontiagudas, daí o nome de cabeças de lança douradas. Elas são os predadores dominantes na ilha, a ponto de a Marinha do Brasil evitá-la a todo custo, arriscando-se apenas em missões essenciais para lidar com a automatização da ilha. Um farol construído em 1909 emergiu rapidamente antes da partida dos operários. A origem das serpentes presentes neste local é incerta, embora a teoria predominante sustente que elas tenham ficado retidas durante o aumento do nível do mar ocorrido há cerca de 11.000 anos. Devido ao seu confinamento na ilha onde se desenvolveram, as cobras adquiriram um veneno mais ágil e letal entre todas as espécies. Em caso de mordida humana, é imprescindível buscar assistência médica imediata, pois a carne se dissolve rapidamente e a probabilidade de morte é extremamente elevada. A razão pela qual as víboras se tornaram tão perigosas reside em: devido à sua fome, essas criaturas só conseguem se alimentar dos pássaros na ilha remota. No entanto, se a maioria das cobras fosse incapacitada pelas toxinas, os pássaros seriam capazes de voar para longe, deixando as cobras sem comida. Por isso, as cobras douradas desenvolveram uma estratégia para matar suas presas de forma rápida, utilizando toxinas 5 vezes mais potentes do que as cobras do continente. O nome da ilha revela claramente seu perigo, sendo chamada de Ilha do Fogo Cortante e Devastador. Arrisque-se a visitar este lugar, porém, é possível que não sobreviva. A quarta ilha, conhecida como Ilha Sentinela, localiza-se na Baía de Bengala. Este é um dos últimos lugares na Terra onde os seres humanos vivem isolados do resto do mundo. A tribo conhecida como sentineleses tem habitado esse local por quase há 60.000 anos. Esses habitantes não apreciam a presença de forasteiros. A própria ilha permanece intocada e inalterada pelas maravilhas da tecnologia moderna. Suas terras são envoltas por densas florestas, enquanto as águas costeiras são adornadas por recifes vibrantes, ainda não explorados. Esses nativos registraram-se atirando flechas em aeronaves voando em baixa altitude, incluindo helicópteros, e qualquer tentativa de comunicação foi vigorosamente rejeitada. Mesmo após a terrível devastação causada pelo tsunami de 2004, eles foram vistos lançando flechas contra um helicóptero de resgate de emergência. Esse ato foi interpretado como prova de que a tribo sobreviveu. Deixado os sentinelas isolados, resultando em um conhecimento limitado sobre eles. Os sentinelas são um grupo de caçadores-coletores que se deslocam e habitam várias regiões da ilha, dependendo da disponibilidade de alimentos. Estima-se que existam entre 50 e 500 indivíduos. Tentativas de contato com eles nas décadas de 70 e 90 foram recebidas com ataques de flechas, e 2 pescadores que passaram a noite próximo à ilha foram mortos enquanto dormiam. Essa hostilidade e a clara falta de interesse em se conectar com o restante do mundo evidenciam sua recusa em estabelecer contato.
A atuação da entidade responsável pela supervisão e proteção das comunidades indígenas resultou em sua sobrevivência global, com a recomendação de que sejam deixadas em seu isolamento. A falta de contato com indivíduos externos também implica em uma maior vulnerabilidade a doenças comuns às quais não possuem imunidade. Portanto, qualquer introdução de elementos contaminantes em sua sociedade certamente teria consequências negativas e reforçaria a desconfiança mútua. Fotografia e pesquisa antropológica à distância pode despertar a curiosidade daqueles que desejam explorar além de seus próprios limites. No entanto, devido aos boatos sobre canibalismo e rituais tribais extremos, é altamente improvável que muitos se voluntariem para conhecer essas áreas. Uma delas é Chernobyl. Se você é um aventureiro destemido e está em busca de um local verdadeiramente incomum para visitar, a cidade de Chernobyl, no norte da Ucrânia, certamente deve estar em sua lista. Esta cidade costumava ser movimentada, com mais de 16 mil habitantes, mas os acontecimentos de 1986 resultaram em toda a população sendo evacuada. A região foi prontamente evacuada em 26 de abril naquele ano, pois a usina nuclear próxima estava conduzindo um teste nos sistemas do quarto reator. No entanto, algo terrivelmente catastrófico ocorreu, resultando em um súbito aumento de energia. Quando a desativação de emergência foi acionada, ocorreu uma nova falha que desencadeou uma série de explosões. O núcleo do reator ficou exposto, resultando em um incêndio que liberou uma densa nuvem de fumaça altamente radioativa na atmosfera. Essa nuvem se espalhou por extensas áreas da União Soviética e Europa, dando origem ao desastre de Chernobyl. Na região selvagem local, as criaturas perambulam livremente e até mesmo aves exóticas têm visto um aumento em sua quantidade na área. Testes periódicos são conduzidos para verificar se a vida selvagem local está sendo impactada pela radiação, e os resultados revelam que os níveis atuais não estão prejudicando as populações animais. Na verdade, elas estão florescendo, o que destaca uma realidade bastante contundente: a presença humana tem um efeito muito mais prejudicial nos habitats dos animais do que até mesmo um desastre nuclear em grande escala. A descrição a seguir refere-se a uma série de ilhas vulcânicas localizadas no sul do Oceano Índico, situadas aproximadamente no ponto intermediário entre a Austrália e a África do Sul. Essas ilhas estão situadas a apenas 1.600 milhas do continente antártico. Devido ao seu completo isolamento, elas são consideradas um dos últimos refúgios intocados pela interferência humana ou pela introdução de espécies alienígenas. Essas ilhas são cobertas por uma extensa camada de neve e geleiras, com um vulcão imponente de 2.745 metros de altitude chamado Obíguio que se ergue majestosamente em seu centro. Graças à sua preservação secular, essa ilha oferece uma oportunidade única para contemplar as forças naturais em plena ação. Trabalho com correntes glaciais constantes, um vulcão em atividade e uma grande diversidade de espécies animais que procuram abrigo nas profundezas frias do oceano que a rodeia. Este local está sob a jurisdição da Austrália e foi designado como uma reserva marinha, abrigando uma variedade de criaturas exclusivas da ilha. Isso significa que as pessoas não podem se aproximar sem permissão explícita. Não é o tipo de lugar onde alguém acidentalmente apareceria. Para chegar lá, é necessário embarcar em uma jornada de 2 semanas a partir da Austrália, atravessando alguns dos ambientes oceânicos mais hostis que existem. Devido ao alto custo envolvido em chegar à ilha ferida, as embarcações raramente a alcançam, com uma média de uma visita a cada 3 anos, todas elas sendo fretadas para fins científicos. Infelizmente, a ilha é mais vulnerável às mudanças climáticas globais do que muitos outros lugares, e nos últimos anos tem ficado evidente o impacto dessas mudanças. As geleiras, que recuaram visivelmente nos últimos 50 anos, abriram caminho para solos férteis e deram origem a inúmeras lagoas e piscinas que agora estão cheias de vida. Outra opção empolgante é a ilha de Caio Santiago, localizada ao largo da costa de Porto Rico e conhecida como a Ilha dos Macacos. No entanto, não se deixe enganar pela ideia de que ela está repleta de adoráveis criaturas prontas para brincar com você, pois a realidade desse lugar é diferente. A sombria saga teve início em 1938, quando um sinistro primatologista norte-americano, Clarence Ray Carpenter, possuía um impressionante acervo de 400 macacos rhesus.
Em vez de se contentar em simplesmente povoar uma ilha, ele foi o pioneiro de uma série de experimentos tenebrosos, estudando seu comportamento em condições desfavoráveis. Percebendo que seria mais conveniente criar uma população próxima de seu lar, ao invés de caçar espécimes na África, Carpenter deu vida a uma ideia macabra que perduraria pelos próximos 80 anos. Até pouco tempo atrás, era habitado por quase 1000 primatas sinistros, os quais, em sua maioria, pareciam observar atentamente os seres humanos, invertendo os papéis. Entretanto, é aconselhável manter-se a certa distância dessas criaturas, pois são portadores naturais de uma cepa diabólica de herpes, uma variante viral capaz de ceifar vidas humanas. O perigo é tão iminente que a primeira advertência que ecoa nos ouvidos de qualquer visitante da ilha é a de jamais permitir que os macacos urinem sobre suas pessoas. A despeito disso, deixemos tal aviso de lado, por ora. Ao explorar essa fascinante ilha, você se deparará com uma abundante diversidade de animais, verdadeiras maravilhas da natureza. Embora essa paisagem seja considerada propriedade pública e aberta a visitantes, existem esforços em andamento para alterar as regras, restringindo o acesso apenas a cientistas associados à instalação. Infelizmente, o furacão Maria, que assolou o Caribe no final de 2017, atingiu violentamente Cayo Santiago, deixando a ilha devastada e com poucos lugares para abrigo. Havia temores de que muitos macacos tivessem perdido a vida nessa tempestade, mas felizmente os números ainda estão florescendo, então se você tiver coragem suficiente para explorar um local onde os seres humanos são obrigados a comer tristemente dentro de uma prisão enquanto os macacos observam, você encontrará muitas coisas interessantes para testemunhar. Esse é o primeiro vídeo do canal. Se gostou, clique no botão de inscrição e deixe o seu like.